Boa noite, Ana Lúcia. Como é que estão as chuvas aí no Alto Paranaíba? Deu uma diminuída? Tem conversado com o pessoal lá em Patos. Patos, boa parte da cidade de Patos está debaixo d'água. Como chove desse jeito, hein, gente? Ana Lúcia, fala aí pra mim se o som e a imagem tá chegando legal, por favor. Vou esperar o Cadu compartilhar nos grupos pra gente já recomeçar os estudos. Aqui choveu até pouca hora. Aqui tá chovendo todo dia e quase o dia todo. Mas agora abriu um sol aí. Dá aí um retorno se o som e a imagem está chegando legal, por favor. Na sexta-feira passada, quando estava faltando uns 20 minutos para terminar os estudos, a transmissão, caiu um pé d'água aqui que vocês não têm noção. E continua a noite adentro, viu? Sou Geraldo, parece que está online. Pessoal, dá um ok aí para mim, quem for entrando. Já divulgado, né, Cadu? Pode começar, Cadu? Fala aí. Pessoal que for entrando, parece que está dando um tempo aí. Boa noite, seu Geraldo. Não, então tá bom, deu uma secada, né? Não, tudo bem, Ana Lúcia, é porque choveu muito, né? Muito, mas muito mesmo. Pessoal, vamos recomeçar então? Estão todos me vendo bem? Às vezes a internet vai dar uma paradinha. O som está ok, né? Lembramos que retornaremos nossos atendimentos. O Cadu está deixando uma mensagem aqui. Oh, mas que coisa. Pessoal, deu uma interrompida aí, mas voltou, né? Tá, boa noite. O irmão Cristo Saravá. Saravá, meus irmãos. O Cadu está pedindo para avisar que os atendimentos retornam nessa terça-feira. Atendimento só por agendamento no grupo de WhatsApp. Solicitar entregar o número, né? 99716940. Tudo bem, meus irmãos? Meus irmãos, vamos então. Estou vendo que a Cida está online. Vamos recomeçar os nossos estudos então? Pois bem, na última sexta-feira nós falamos sobre projeção astral. E uma irmã nossa pediu para que fosse falado sobre o sonambulismo, que está na mesma toada, né, gente? A gente vai ter que falar um pouco hoje do processo reencarnatório para a gente entender um pouquinho melhor o porquê que acontece o sonambulismo. Então nós falamos da projeção astral, que é muito falado no meio espírita de desdobramento, mas a gente usa essa terminologia, projeção astral, parece que fica mais adequado. Isso não quer dizer que quem usa a nomenclatura de desdobramento está errada, tá, gente? Bom, vamos lá então. A gente quer primeiramente sempre agradecer o espaço, né, que a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro nos dá, através do seu dirigente, o Cadu, esse grande guerreiro aí, trabalhador na seara do Cristo. Então a gente fica muito grato, né, mesmo à distância,
várias pessoas e algumas outras pessoas, ou muitas outras pessoas, veem esse material em outros dias. Por exemplo, a live de sexta-feira já deu várias visualizações. E são pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, né, que estão vendo o nosso material. Então a gente quer agradecer primeiramente o espírito do Pai Tomé, o espírito do Zé Ribeiro, nosso querido João Caveira, que é o guardião-chefe, que organiza toda a banda de Exu para proteção da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. A gente quer agradecer também toda a espiritualidade amiga que a gente trabalha em função do nosso Mestre querido Jesus. O nosso querido Mestre Jesus, tão esquecido, né? E quando é lembrado, é mal interpretado, o seu nome está sendo vendido, barganhado. Então, assim, a nação, né, vamos chamar a nação cristã, ao meu ver, precisa ainda de várias mudanças no caminho do Cristo, né? A Nicole Gonçalves está assistindo, né? Boa noite, Nicole. Então, a gente sempre inicia os nossos trabalhos dizendo que os nossos materiais, nossas transmissões, nossas lives, é no sentido generalista e universalista, espiritualista, reencarnacionista. Então nós fazemos parte, né, como a maioria dos encarnados e desencarnados, que trabalha com essa teoria da reencarnação, porque nós sabemos muito pouco ainda do plano astral. Mas para que as coisas se encaixem, se não tiver isso que a gente chama de reencarnação, não tem muito sentido as coisas do cosmos. Então, assim como a Casa de Caridade Irmãos Zé Ribeiro também é reencarnacionista e também é universalista. A gente tenta não fazer acepção de ninguém, de nenhuma pessoa. Pessoal, eu não estou vendo todas as mensagens. O meu celular deu uma travada aqui na minha tela, né? As mensagens. Parou no Cadu e na da Nicole. Qualquer coisa, o Cadu manda no meu WhatsApp, que às vezes eu consigo ver. Eu estou sem o meu notebook. Então, assim, a gente quer expressar uma gratidão muito grande ao querido Exu Pimenta, que é um guardião que eu sempre mentalizo para minha proteção, a nossa querida Maria Rita de Aruana, nossas queridas Meimei e Alta de Souza, né? Espírito de luz, que na última existência veio na roupagem de Meimei e Alta de Souza. Então, a nossa live hoje vai ser uma sequência de sexta-feira, que a gente falou sobre projeção astral. A Vanessa também já está online, eu só não estou vendo os comentários, mas estou vendo o rostinho das pessoas aqui. Tá. Antes da gente entrar nesse assunto de sonambulismo, a gente vai fazer uma rápida explicação do que a gente pensa do que seja o processo reencarnatório. Eu estou vendo também o rostinho da Marcirene de Cuiabá. Boa noite, Marcirene. Eu só não estou vendo os comentários, mas eu estou vendo o rostinho de vocês. Pois bem, o que a gente pensa do que a gente estuda e do que a espiritualidade passa para a gente, tá? Porque assim, o que a gente fala não é só dos livros, é da vivência que a gente tem, do intercâmbio que a gente faz questão de ter com a espiritualidade, principalmente naquelas questões em que a gente não encontra nos livros. Então, boa parte do que a gente fala vem dessa entrevista, desse diálogo que a gente tem com a espiritualidade. Tá. A gente sabe, né, pelo menos no nosso meio é muito comentado isso, disso que a gente chama do processo reencarnatório. E que a gente já teve outras existências, só aqui nesse planeta. Então, a gente tem uma existência aqui no plano físico e volta para o plano astral. Então, muito de nós, no meu caso, por exemplo,
A gente acredita que já tivemos outras existências aqui no orbe terrestre. Mas a gente sabe também de espíritos que estão tendo a primeira experiência aqui no planeta Terra. E são espíritos, às vezes, que manifestam um alto grau de intelectualidade, que estão chegando, que é aquilo que a gente chama de crianças índicos ou azuis, né? Ou a geração XY, né? e alfa. São essas nomenclaturas. A Isa Maria está participando, eu não estou vendo todos os comentários, tá, gente? Me perdoa se eu não falar o nome de alguém. Mas o que eu vi é que já tem várias pessoas online. Então, esse processo reencarnatório, ele nos é dado para que a gente melhore e para que a gente faça as nossas experiências no cosmos. Porque conforme está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 78 e 81, boa noite, Macirene, é perguntado para a espiritualidade onde fomos criados. Não fala o nome nascimento. E a espiritualidade diz que onde fomos criados, né, ainda é um mistério. Muitos de nós, com toda certeza, não somos do planeta Terra. Nós fomos criados em outros planetas ou até em outras galáxias. E estamos fazendo um estágio aqui na Terra. E muitos de nós têm tomado bomba, porque a gente não consegue sair daqui. E quando sai, às vezes, vai para um planeta que ainda está no estado primitivo ainda. Então nós vamos voltar lá no primitivismo. Então o que acontece? Se eu estou aqui no planeta Terra e não consigo sair daqui, né? Eu vou ficar aqui por um bom tempo. Eu não tenho a permissão de deixar o orbe terrestre. Mas o que acontece? Como eu tive várias existências aqui, em outros planetas, em outras galáxias, em outros mundos, acontece que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele sai momentaneamente, ele deixa de animar esse corpo, porque quando a gente está dormindo, a gente entra quase que num estado de letargia, e esse espírito vai transitar para o mundo astral. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar ligados pelos cordões energéticos. Então, quem viu a live da última sexta-feira, nós falamos muito sobre a paralisia do sono. Ou seja, o corpo desperta, mas o espírito ainda não está totalmente acoplado ao corpo. Por isso que a pessoa quer mexer e ela não consegue. Então a gente deu algumas dicas, né? Que a pessoa não se afobe, não entre em agonia, ela vai mexendo lentamente até o espírito vir e fazer o acoplamento. E há pessoas que têm uma mediunidade mais voltada para essas projeções, em que ela vê, né, o espírito vê ela dormindo. O espírito volita pelo planeta Terra. Então ele vê toda a casa, ele vê as outras pessoas conversando, mas ele não é percebido porque ele está em espírito. Então é mais ou menos naqueles filmes que a gente vê. A gente gosta muito de citar o exemplo do Sexto Sentido, do Bruce Willis, e o Ghost, né, que é um filme muito, muito famoso, né, do Patrick Swayze e da Demi Moore, que o Patrick Swayze já até fez sua passagem. Então é mais ou menos do jeito que está lá naqueles filmes. A gente cita muito um outro filme que chama Os Outros, da Nicole Kidman. Então assim, esse espírito sai momentaneamente e ele vai transitar. Tá. Na projeção astral, o que acontece? Muitos médios que trabalham isso, né, eles têm uma visão muito diferente da nossa, que é horizontal. Eles têm uma visão vertical. No meu caso, eu tenho que induzir a minha projeção, como muitos fazem, né? Como é que eu faço? Quando eu estou numa gira de umbanda, mas que tem os atabaques, porque com os pontos, com o barulho do atabaque, eu consigo fazer alguma projeção. Quando eu estou numa roda xamânica, depois de um certo tempo, não é sempre que eu chego na roda, por isso é que existe a roda xamânica, para que a gente desconecte daqui. Ou quando eu faço uso da ayahuasca, aí eu faço umas viagens legais.
Mas fora isso, são ainda poucos os médios que fazem essas projeções, né, dormindo, ou eles se projetam. Né? Muitos já têm essa condição. Os monges budistas do Tibete faz isso legal. Né? Eles se concentram, entram em meditação e eles conseguem fazer essas projeções. Tá. Então, vamos lembrar, nós já tivemos outras existências. Nessa existência, há um processo, quando é feito o planejamento reencarnatório, que está dentro do processo. Então, por exemplo, para mim vir na roupagem de Itamar, o meu espírito teve que fazer uma adaptação. Porque o espírito que está animando esse corpo, ele já teve outras existências e ele tem no seu mental vários conhecimentos adormecidos, que não vai ser usado agora. Nessa existência, eu vou usar parte daquilo que o meu espírito já sabe para minha evolução. Às vezes fica um pouco complicado, mas daqui um pouquinho a gente explica melhor. Então, assim, por isso que Sócrates falou, nessa existência eu vou aprender no máximo 10%, porque o resto eu já sei, só está adormecido. Então o médium, por exemplo, ele traz essas faculdades mediúnicas que ele já vem trabalhando essas faculdades mediúnicas há muito tempo. Por isso é que nós temos flashes de lembrança de outras vidas. Ou seja, a gente chega num lugar e fala, gente, eu já estive nesse lugar. Eu encontro com a pessoa, fala, gente, eu conheço essa pessoa. Não, você não conhece a pessoa. Os espíritos que momentaneamente estão animando esses corpos, eles já se encontraram em outras existências. Então eu vejo a pessoa e falo, gente, meu assunto bate, meu santo bateu com essa pessoa. Em contrapartida com outros não. Isso porque nós estamos vindo de outras jornadas. Tá? Até aí tudo bem? Então assim, então o espírito que vai animar esse corpo, ele tem que fazer as suas adaptações. Né? Questão de genética, questão de cultura, questão de língua. Então por isso que muita gente, quando fica em estado mediúnico aflorado, eles vão falar outras línguas, porque ele está recebendo a influência de um espírito que vai usar a língua da última existência dele. E com isso, ele se assimila com o médium, porque o médium também, muito provavelmente, já viveu naquele país. Então existe uma simbiose, existe uma harmonia. Então tem hora que os caboclos, por exemplo, ontem eu tive um trabalho de Umbanda que o caboclo falou muita coisa lá que a gente não vai entender. Mas provavelmente o médium já esteve naquele ambiente em outras existências. Então o médium tem a facilidade de usar esse linguajar. Até aí tudo bem, gente? Tá. Então o que acontece? Não se esqueçam daquilo que a gente chama da emancipação da alma. Ou seja, que é falado no Espiritismo. Quando a gente dorme, o meu espírito momentaneamente, ele vai deixar esse corpo e vai transitar em outros por aí. Ele vai ficar por aí. Tá. O que isso tem a ver com o sonambulismo? Primeiro, nós vamos ter que falar também de um pouquinho da dupla vista. Então, às vezes, vai ficar um pouquinho complicado. Se for o caso, não tem problema não. Sexta-feira que vem a gente continua essa aula, tá, gente? Bom, o que seria dupla vista? Nós temos isso tudo no livro dos médiuns, no capítulo 14. E no livro dos Espíritos, da pergunta 425 a 455. Tá? Vamos estudar, para a gente entender melhor. Então, a dupla vista é aqueles médios que, às vezes, eles fecham o olho por um instante, ou, né, você fica ali cochilando, meio dormindo, meio acordado, e a pessoa, às vezes, está até de olho aberto, mas ele não está prestando atenção nisso aqui. Ele está numa outra dimensão. Ele está tendo outras visões. Aí quando ele vem para a realidade, ele sente até um baque. Fala, opa, eu estava num lugar muito bonito e agora eu estou num lugar não muito bom. Então a dupla vista é muito estudada, era muito estudado, mas hoje é muito pouco estudado isso. Então isso serve para quê? São as nossas faculdades mediúnicas. Para que elas existem? Vamos lembrar o que o Caboclo Pena Branca falou.
A mediunidade é nos ofertada para que a gente faça o nosso autoconhecimento e com isso o nosso auto-melhoramento. Então, se eu faço uma projeção astral e vejo o meu vizinho brigando e vou ter pensamentos julgatórios, é melhor que eu nem tenha essa faculdade. Ela não existe para isso. Ela existe para o nosso melhoramento, para que a gente melhore a cada dia. Tá certo? Então, uma dupla vista, assim como a projeção astral, mas num grau menor, ela é muito usada e muito frequente. Então, acontece às vezes da gente tirar um cochilo depois do almoço e ver um desastre e logo em seguida aquele desastre acontecer. Eu tenho um pressentimento que um parente meu vai fazer o desencarne e acontece. Então, a mediunidade ela é nos ofertada para isso. Agora, se o médium não tem equilíbrio, né? Se o médium não tem equilíbrio e ele tem essas visões e fica desesperado e põe todo mundo desesperado, a mediunidade vem e trava a mediunidade dele. Tá certo? Até aí tudo bem? Então a mediunidade é nos usada para isso. Eu estou vendo aqui os comentários do WhatsApp porque o meu aqui parou. Eu não sei o de vocês aí. Então a mediunidade, assim como o Pena Branca fala, é para o nosso conhecimento, o nosso melhoramento. Tá? Porém, ela nos dá a oportunidade de transitar em outras dimensões e em outros mundos, que é o caso da projeção e o caso da dupla vista. Ou seja, eu vou ter alguns flashes por algum momento de coisa que não é dessa dimensão. Ou de coisas que aconteceu, ou de coisas que estão acontecendo. Até aí tudo bem, gente? Tá, isso tudo está no Livro dos Médiuns a partir do capítulo 14, tá, gente? Então, assim, a gente tem muito material para estudar. Eu vou passar uma relação de livros para que a gente possa, para que vocês possam estudar em casa. Tudo bem. Tá, sonambulismo. O que que a medicina, a medicina da Terra vem falar? A gente vai falar muito pouco disso porque a gente não tem autoridade para falar sobre isso. Se vocês procurarem os canais do YouTube da medicina do sono e pôr lá sonambulismo, vai ter vários profissionais médicos da área que vão explicar de uma ótica física, tá certo? De uma ótica da medicina, não da nossa, que a gente vai falar dessas questões espirituais. A Vanessa também lá da Candeza entrou aí. Tá, a medicina da Terra vem falar o seguinte, que ele é um despertar parcial, o sonambulismo. E outra, você não vai ter vida de relação. Então o sonâmbulo vai andar, né? Vai andar pela casa, ele vai deitar e dormir de novo. Mas ele não tem, é como se o espírito estivesse projetado. Ele não vai perceber os encarnados e as coisas que estão ao seu redor. Por isso que tem muita gente que amanhece com a canela roxa de madrugada. Porque levanta, vai no banheiro e não vê e sai dando canelada em tudo quanto é móveis, né? E isso tem que ser muito bem estudado e percebido, porque há relatos de pessoas que já puseram fogo na casa. Tem um relato de um camarada lá em Santa Catarina que ele acordou e subiu no morro, que depois teve que chamar os corpos de bombeiro para tirar ele, porque ele não dava conta de descer, ele acordou lá em cima. Boa noite, Oni. Então, o que que acontece? Deixa eu ver só um negócio aqui. Então, o que que acontece? Há casos em que há incêndios, né? Pessoas que às vezes saem de carro e bate o carro. Isso acontece também, gente, num grau muito pequeno, não é muito pouco estudado. Menos de 1% da população do mundo, segundo as estatísticas, são de pessoas que têm esse hábito de levantar e andar, que são os médiuns sonâmbulos. Tudo bem, isso acontece, já aconteceu mais vezes. Agora isso não é tão frequente, mas acontece. O que o médium tem que fazer? Aquilo que nós falamos da projeção. Ter uma vida saudável, mentalizar coisas boas e não dar brecha para a obsessão. Por quê? Se o médium está sempre com o obsessor, quando ele levantar, porque ele vai ter um despertar parcial,
ele vai fazer coisa ruim, porque o obsessor vai usar ele para fazer coisa ruim. Mas pode ser, na maioria das vezes, que o espírito que está animando o médio sonâmbulo, ele vai trazer muita informação de outras vidas. De outras vidas não, de outras existências. Porque o espírito só tem uma vida, ele tem várias existências aqui na Terra. Então, quando o espírito está lá no plano astral, quando ele sai do corpo, que é o que a gente chama de projeção, todos nós fazemos, só que uns são médios, né? E ele lembra de tudo o que acontece. Esse espírito que está me animando, ele teve várias outras existências. Então existe um conhecimento acumulado no mental do espírito. E ele vai falar línguas, porque ele já viveu em outros países. Ele vai trazer informações que nessa dimensão a gente ainda não tem. Então, boa noite, Adriana. Então, essa questão do sonambulismo, da dupla vista e da projeção, elas são benéficas, elas não são ruins. Elas são ruins quando o nosso atraso moral ainda é muito grande e quando a gente ainda tem a companhia dos obsessores. Agora, por isso que a espiritualidade, em vários casos, ela nos dirige realmente, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Porque esse livre-arbítrio nosso não é dessa maneira que as pessoas pensam que são. Na verdade, nós somos, às vezes, conduzidos pela espiritualidade. E quando a gente se harmoniza com os bons espíritos, aí eles vão nos dirigir legal e a gente vai ter uma existência proveitosa. A gente sabe disso por vários médios. Ontem e quarta-feira eu tive em 2 instituições aqui em Porto Velho, onde os presidentes dessas instituições já têm um intercâmbio tão bom com a espiritualidade, que é a espiritualidade que já dirige eles. Então eles podem fazer projeção, eles podem ter a dupla vista e pode ser um médio sonâmbulo, porque eles só vão fazer coisa boa, né? Então assim, o sonâmbulo, ele tem comportamentos bizarros às vezes. Por quê? Porque o espírito que está animando ele está trazendo lembrança de outras existências. Então, por exemplo, falar línguas é umas. Ter costume de ficar de cócoras é outra. Porque nós hoje temos costume de ficar sentado, não é? Mas, por exemplo, eu tenho quase certeza que eu já tive uma existência como um índio. Então, lá na aldeia do índio, eu vou ficar de cócoras. Eu não vou ficar sentado. Então, pode ser que quando eu estou transitando, né, ainda no estado sonâmbulo, eu não vou sentar numa cadeira, eu vou ficar de cócora. Eu vou ter trejeitos e hábitos, não dessa existência, mas de outras. Combinado, meus irmãos? Até aí tá tudo bem? Então, assim, o sonambulismo, ele é estudado desde que o ser humano existe. Aqui no Ocidente, é que isso não é tão estudado. Mas a doutrina dos espíritos trouxe muita coisa para a gente estudar. O problema é que o próprio movimento espírita, alguns assuntos eles não tocam. Né? A questão da mediunidade aflorada quase não tem no movimento espírita mais. Então nós temos uma literatura boa, mas que é pouco estudada. Então uma pessoa, quando quer realmente desenvolver essa mediunidade que está aí estagnada, o que a pessoa vai? Vai para um terreiro de Umbanda ou vai para um hospital de cura. Porque lá a gente extravasa. Então isso é muito usado. Né? Há relatos de estudos que estão nas revistas espíritas que isso foi estudado cientificamente. Então ficou comprovado que existe o despertar parcial, né, que é esse despertar que a medicina que estuda, mas há também o despertar por parte da espiritualidade do espírito. Aí sim, a gente teria que aproveitar isso aí para fazer bom uso desse estado sonâmbulo, né? Essa palavra ela vem do latim que chama sonus e ambulare, que seria o sono e caminhar, o sono ambulante, né? Então assim, seria como se eu estivesse dormindo e caminhando, e que realmente acontece isso. Mas eu também não preciso ficar andando pela casa para estar no estado de sonambulismo. Eu posso estar deitado, mas vivendo uma outra realidade. Aí já saiu daquela questão da dupla vista.
Porque a dupla vista ela é muito sutil, ela é muito rápida. Por exemplo, se você deita numa rede e tira aquele cochilo, você vai ter visões que não é daqui. E você vai ter sensações também que não é dessa dimensão. Já o sonambulismo não, ele fica um período muito grande. Como é o caso desse rapaz que eu contei para vocês, que ele subiu um morro e depois teve que chamar o corpo de bombeiro para descer, porque ele não dava conta. Então, assim, é ainda um fenômeno que precisa ser muito bem estudado. Isso que nós estamos falando aqui, gente, é só uma nesgazinha, tá? Então, que cada um experiencie o seu próprio estado de sonâmbulo. Tá, há alguns estudiosos desses fenômenos que vêm dizer que isso não chega a ser uma faculdade mediúnica, que é um estado anímico, é um estado da alma. Aí a gente vai ter que fazer uma parada também, porque o que acontece? Nós acreditamos o seguinte, que a alma é o espírito enquanto está na carne. Então ela tem uma personalidade. Então assim, quando o espírito que me anima resolveu vir aqui e usar essa roupagem de Itamar, ele teve que deixar a sua individualidade. Ou seja, o espírito ele tem a sua individualidade. Agora, quando ele está na carne, ele é aquilo que a gente chama de alma. Então essa alma tem uma personalidade. Por isso que no estado sonâmbulo, aquele espírito que está encarnado, ele perde parcial ou até total a sua personalidade, porque vai ser exercida a identidade do espírito. Ficou complicado, gente? Tá certo? Mas a gente repete, tá? Então veja bem. Quando o meu espírito está aqui agora, ele é uma alma. Então eu tenho uma personalidade e essa personalidade pode ser mudada. Porque eu estou usando tão somente, no máximo 10% da individualidade do espírito que está me animando. Então, se vocês lembrar, quando nós falamos do budismo, o budismo não chama espírito, ele chama de contínuo mental. Ou seja, então o meu espírito, ele teve várias existências, acumulou várias informações intelectuais e morais. Aí ele desce para a carne. Essa individualidade está lá adormecida, tá? Ele cria-se aqui uma personalidade, por isso que nós chamamos anímico. Quando eu volto para o plano espiritual, que essa carne morre, que o espírito volta para o plano espiritual, essa experiência que nós tivemos aqui vai ser anexada àquela quantidade de informação que está no mental do espírito. Então, por isso que no estado sonâmbulo, esse espírito às vezes vai trazer muitas coisas de outras existências, e não só dessa. Por isso que a medicina chama, né, de comportamentos bizarros. Então, ou seja, se eu fui um xamã, um índio, pode ser que no meu estado sonâmbulo eu vou manifestar como um índio. Até aí tudo bem, gente? Tá. Então vamos lá. Como eu não estou vendo os comentários, eu não sei se está ficando entendido ou não. Tá. Para a gente dar uma pausa nisso aí, a gente volta daqui a pouco. Deixa eu ver quantas horas. Tá, tem tempo ainda. Só vou molhar o bico aqui, gente. Porque aqui em Porto Velho faz muito calor. Vamos lá. Quem puder anotar, a gente vai falar os livros para que você esteja estudando. Primeiro, é o livro dos médiuns, né, gente? É o livro que todos nós temos acesso aqui. Vai começar no capítulo 14. Lá, Allan Kardec e a espiritualidade, e mais os espíritos que o ajudaram, né? Eles vão tratar esse espírito eles vão tratar isso de... eu não marquei aqui, mas enquanto isso a gente dá uma pausinha, né? Ele
ele vai chamar esse capítulo 14 dos médios, né? E ele começa com os médios de efeitos físicos. Boa noite, Carla. As pessoas elétricas. Vocês já prestaram atenção que tem pessoas muito elétricas, né? Que tem pessoas aí de patos, que tem uma pessoa que certa vez estava numa festa, segurou uma xícara, a xícara explodiu. Ficar perto dessas pessoas é um perigo. Médios sensitivos ou impressionáveis. Por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito aflorada, mas eu não tenho vidência, eu não tenho audição, né? Ou pelo menos não manifestou ainda. Já pessoas, né, aí da Casa Verde, por exemplo, da Casa Verde não, desculpa, da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. A Carla, por exemplo, a Carla tem algumas mediunidades que não manifestam em mim, né? A Cida também tem, o Cadu, Litercídio. Tem muitos médios que têm evidência, que têm audição. Eu já não tenho, eu sou sensível. Eu estou dizendo isso para a gente entender que cada um é cada um. Tá certo, pessoas? Os médios audientes, médios falantes, mas esse falante que eu estou dizendo não é só na palavra. Por exemplo, eu sou um médio de oratória. Então muita coisa que eu falo, eu não estudei livro, é a espiritualidade que me passa. Mas os médios falantes que ele está dizendo aqui, não só esses que fazem palestra, esses que dirigem estudo, como é o caso, mas são os médios em que os guiam usa para que eles aconselhem as pessoas. Exemplo, a pessoa que trabalha no toco. Por exemplo, ele recebe um preto velho, né? E o preto velho usa o seu chakra laríngeo para passar informação para aquela pessoa que está ali precisando de um aconselhamento. Combinado? Os médios videntes, os médios sonâmbulos, os médios curadores, que é o que acontece muito aí no hospital de cura, né, do Zé Ribeiro, que a gente vai fazer, a gente junto com a espiritualidade usa o nosso ectoplasma, mas isso é uma faculdade mediúnica, para a gente curar. E até onde a gente sabe, tá, gente? De graça, tá? A gente não deve cobrar por isso. E por final, os médios de psicografia, né? Aí o Allan Kardec tá aqui no Livro dos Médios, nós temos que estudar, tá certo? Livro dos Espíritos, da pergunta 425 a 455. Um livro top nos domínios da mediunidade. Só nesse livro, gente, nós vamos encontrar 4 capítulos que vem falar direto disso, tá? Capítulo 3, equipagem mediúnica, para a gente entender tudo isso que nós estamos falando, né? De mediunidade. Capítulo 8, psicofonia sonâmbulica. Capítulo 10, sonambulismo torturado, que é a pessoa que fica aflita, que fala que está obsediada. E depois nós temos desdobramento em serviço. Tá? Então é aquilo que nós falamos. Nós que estudamos a doutrinas orientais, a gente prefere o nome projeção astral. Não está errado falar desdobramento. Tem um outro livro que eu não estou com ele aqui, e que nós estudamos ele capítulo por capítulo via WhatsApp, na epidemia, o ano passado, aqui na Casa Verde, Porto Velho, que chama Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, no capítulo 7. Tem um capítulo específico falando sobre sonambulismo, tá? Então eu penso o seguinte, tem mais livros, né? Mas eu acho que esses 4 já dá pra gente dar uma estudada boa, tá? Tem uma outra característica que a medicina da Terra identifica, que essa pessoa, esses sonâmbulos, ele se comporta de maneira mecânica e automática, sem expressar entendimento ou noção do que faz. Então, só para a gente entender, o sonâmbulo ele anda, faz muitas coisas, fala, dá muita orientação, mas ele não lembra. Por quê? Porque não está sendo usado o cérebro, está sendo usado direto o mental do espírito.
que é aquilo que eu falei, o mental do espírito que tem várias informações acumuladas. O nosso cérebro é simplesmente um processador. Por isso que quando a gente acorda, a gente não lembra. Né? Aí as pessoas falam assim, você andou a casa inteira essa noite, você não vai lembrar. Ah, você falou isso, você também não vai lembrar. Bom, o grande moral da história, vamos voltar no Pena Branca de novo, de tudo isso que nós falamos hoje e que nós estamos falando sobre mediunidade de projeção. A mediunidade é nos ofertada para o nosso autoconhecimento, o nosso automelhoramento. Ponto. Né? Ou ponto e vírgula. Para que a gente possa se tornar espíritos melhores e com isso contribuir para um cosmo melhor, para que a gente possa transitar nas várias dimensões que nos é permitida, pelo que a gente sabe, já tem gente indo até a 7ª dimensão, tá? Principalmente quando nós estamos trabalhando com a mediunidade, nós estamos transitando entre a 3ª, 4ª e 5ª, conhecer outros mundos e para com isso fazer o bem. Só isso, tá, meus irmãos? Então, sonambulismo, em rápidas palavras, eu falei também um pouco na dupla vista, que depois da dupla vista, que é esse estado de vigília, que a gente tem esses flashes, esses insights, aí a gente, né, às vezes, num outro horário, né, porque normalmente a vigília ela é durante o dia. Às vezes é quando você está concentrado, quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração. O sonambulismo, ele é, né, característica de quando nós estamos dormindo, quando nós estamos num estado de quase de letargia. Até aí tudo bem, meus irmãos? Olha, eu não sei, eu não estou vendo aqui os comentários, sabe? Eu gostaria de ver comentários de vocês agora, né? É uma pena. Eu estou vendo a última aqui que falou que a Carla Almeida está assistindo. Tá. Quais são as dúvidas frequentes? Ah, eu vou morrer durante o tempo que eu estiver acordado? Há um risco muito pequeno, mas pode ser. Né? Há relatos de pessoas que puseram fogo na casa. Aí a perícia da terra detectou que foi um incêndio. Mas como queima tudo, não tem como você saber de onde veio o incêndio. Aí conversando com os espíritos vêm dizer para nós que essas pessoas, né, que cometem essas coisas que são raríssimas, não percam o sono por causa disso, principalmente a Vanessa, né, porque lá na casa dela todo mundo é médio, a Vanessa lá da Candeias. Mas nós temos que fazer aquela preparação que nós fizemos, que nós falamos em tudo que nós vamos fazer, inclusive para dormir. Porque haja vista que a maioria dos infartos, AVCs e parada cardíaca acontece à noite. Ela vai manifestar durante o dia, mas é à noite quando a gente levanta de supetão. Nós falamos isso aqui da projeção astral. Então, o que é o aconselhável? Né? Médios, independente se as pessoas acham que isso é uma faculdade mediúnica ou não, mas é um processo anímico, ele vai acontecer. Então, todos nós somos médios. Então, primeiro, não ficar transitando nas polaridades de ter boas vibrações, fazer as nossas melhoras, boa noite, Sueli, fazer as nossas melhoras dia a dia, né? Na hora de dormir, evitar dormir de estômago cheio, fazer boas leituras, se tornar uma pessoa cada dia melhor, para que a gente não caia no medicamento da terra, porque tem pessoas que nem dormindo estão. Eu converso com pessoas, né, de vários lugares do Brasil e até do mundo, pessoas que pedem orientação. São pessoas que estão dormindo na base de remédio e que tem aquele sono picado, no outro dia está cansado, estressado, mal-humorado e pertinho de chegar numa melancolia e numa depressão. Então, dicas. Vamos estudar isso aí que nós falamos, né? Livro do Médiuns, Livro dos Espíritos, Nos Domínios da Mediunidade e o livro do Martins Peralva. Vamos fazer nossa melhora a cada dia, estudar os processos mediúnicos, em especial
esse assunto de hoje, né? Porque isso é um assunto não muito falado, principalmente do meio espírita, mas que aqui a gente vai falar não só esse, mas de outros. A gente tem que ir desenterrando isso aí, para que a gente entenda melhor esses processos que nos cercam. E para que a gente tenha uma vida melhor, e para que a gente também possa instruir os nossos irmãos melhores. Quem me conhece sabe, eu sempre digo isso. Eu não sei qual que é o dia que vai ser a minha passagem. Mas de uns tempos para cá, eu tenho vivido bem leve. Mas eu tenho feito muitas mudanças. Estou falando de mim, não para me exaltar. Né? Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu fazendo as minhas melhores, eu vou ter uma caminhada mais leve, assim como a gente conhece muitas pessoas. Por exemplo, o Cadu, o Cadu é um cara novo que eu tenho idade para ser pai do Cadu. E tem dia que eu tenho que dar umas duras no Cadu. Cadu, larga disso, para disso, porque eu já passei por isso. Né? Então, quando a gente fala isso, não é que a gente está querendo fiscalizar a vida de ninguém. Eu converso muito com a Carla, já conversei muito com a Cida, converso muito com a Ana lá de São Gotardo. Por quê? Porque é através desse intercâmbio que a gente vai melhorar. Então, assim, eu fazendo as minhas melhoras, eu me aproximando da espiritualidade amiga, eu vou criar uma proteção. Aí sim, isso que nós estamos falando de dupla vista, projeção astral, sonambulismo, vai ser usado para o bem e não para o mal. E quem vai usar esse físico, vai usar o nosso ectoplasma, são os espíritos benfeitores e não os espíritos que ainda querem o mal dos espíritos desencarnados de nós encarnados. Então assim, a gente sempre cita, né? Porque sempre vem à cabeça. Mas vamos citar uma pessoa diferente hoje. O Divaldo Pereira Franco. É um camarada que ele mesmo disse que já tentou suicídio, já pensou em suicídio. Era um cara rebelde, mas que ele tem um intercâmbio e uma harmonia muito boa com a espiritualidade. Então a espiritualidade ajuda ele a passar por esses obstáculos no plano físico. E assim são muitos outros. Então hoje eu tenho uma vida melhor porque eu passei a ouvir mais a espiritualidade, ouvir mais as pessoas, porque a gente às vezes tem a arrogância num grau muito elevado, muita vaidade, e nós somos uns ajudando os outros. Então assim eu faço as minhas melhoras, eu não vou ter problema quando eu acordar à noite, tá, Vanessa? Então faça as suas melhoras, a Vanessa lá da Candeias, e quem estiver nos ouvindo, para que quando você estiver no estado sonâmbulo, quem vai estar animando ou é o seu espírito, que está trazendo informação de outras existências, ou você está sendo influenciada pelos espíritos benfeitores. Então isso houve uma época na França que isso foi muito estudado, trouxeram muitas informações do astrais. E aqui com essa vida corrida, né, a gente não usa essas faculdades. Então é mais ou menos assim que a gente pensa. Então mais uma vez a gente pede perdão porque eu não estou vendo realmente os comentários, né? Espero que com isso a gente deu aí alguns insights, despertou. A gente sempre diz que isso aqui são estudos, gente, provocativos, para estimular as pessoas, longe da gente estar dizendo aqui o ponto verdadeiro, né? Eu tenho ouvido muito isso, as pessoas falam assim, a verdade é essa. Não, gente, nós estamos aqui em busca dessa verdade. Então, o que nós podemos fazer, né? A gente trabalha muito com aquelas hipóteses, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? Nós temos que achar o nosso norte. Esses estudos é para que todos vocês possam fazerem suas caminhadas livres, leves, sem muito sentimento de culpa, né? Esquecer isso. A gente sempre fala que a gente trabalha com responsabilidade, a gente não trabalha com culpa, nós não trabalhamos com medo, nós também não acreditamos que o cosmos seja punitivo, né? Que ele vai nos punir, vai nos castigar, não, são consequências. Então o médium, né? Nós, né? Que trabalhamos aí à frente, nós temos que constantemente estar fazendo nossas melhoras e estimulando as pessoas ao nosso redor também fazer suas melhoras, mas de uma forma amorosa, sem impor nada, né?
É só rapidinho. Eu acho que eu sou muito querido, né? Tem hora que eu fico até meio envaidecido. Porque esses dias as pessoas me ligou, preocupado se eu vou para o céu ou para o inferno. Outros falou que eu não preciso tomar ayahuasca, de medo de eu ficar mais doido do que eu já sou. O meu querido irmão de sangue, que é de uma denominação religiosa, pediu para me estudar mais a Bíblia, que ele também está com medo de eu ir para o inferno. Me ligou um pastor, né, um cara muito educado, né, me ligou mesmo e falou assim: olha, eu queria te entender melhor, porque eu vejo as suas lives, mas às vezes não entendo, porque você fala que não é cristão e fala que segue Jesus. Eu falei: olha, meu irmão, eu que não estou entendendo as pessoas que dizem serem cristãs e não seguir o mestre, né? Eu também fico nessa dúvida, mas de uma maneira inversa. Então, se as pessoas me criticam e me dão um conselho, mesmo que eu não vou seguir, porque eu não sou obrigado a seguir conselho nem de Jesus, né? Então o que acontece? Porque a gente às vezes está, né? A gente está na graça de algumas pessoas. Eu sei que eu tenho muitos amigos por onde quer que eu vá, sei que tem muitas pessoas que às vezes torcem o nariz quando eu falo certas coisas, né? Mas também a gente está aqui para trazer o esclarecimento. Então que vocês também possa encontrar esse caminho. Não me segue, eu sempre peço isso, eu também estou perdido, eu também estou procurando o meu caminho, a gente traz tudo isso, né? Até porque a espiritualidade pede para que a gente seja diferente, não seja a mesmice que está por aí, e que a gente precisa estudar mais o livro dos médiuns. Olha, é um livro que custa 10, 12 reais, está em PDF. Estudar o livro dos espíritos, e estudar toda a literatura. Ó, nós temos Ramatiz, Sarraceno, que envolve essas questões mediúnicas. Que aí a gente já não vai ficar tão com medo mais, como eu conheço muitas pessoas que têm medo de dormir e andar pelas casas, fazer cometer alguma coisa não muito boa. Pessoas que têm medo de se projetar, pessoas que têm medo de sonhar coisas ruins. Então, sempre para essas pessoas, a gente está passando literatura, aconselhando de uma forma amorosa, para que eles também tenham um sono sem ter que tomar remédio, que é o que está acontecendo com boa parte da nossa população. Então esse é o nosso intuito, né? Eu fico feliz que tem muita gente que confia na gente, como é o caso do Espírito Pai Tomé, o Espírito Zé Ribeiro, o Cadu com toda a direção e os trabalhadores da Casa de Caridade, José Ribeiro, né? Mais os espíritos que me acompanham, né? Porque eu estou sempre chamando eles. Então, assim, a gente fica muito feliz. Estudem, meus amigos. Estudem muito. Mas não estude só no livro. Preste atenção nos sinais. Preste atenção no que uma criança está falando. Preste atenção no que um cachorro está latindo, um gato. A forma que o gato te olha, às vezes, ele está assustado. Por quê? Porque você está num estado alterado. Às vezes, hoje eu passei numa plantação nesses viveiros, né? É tão bom você estar lá no meio, né? E a senhora, né, uma outra senhora de uma outra cidade um dia me disse, falou: tem gente que é aquele que a gente chama de seca-pimenteira. Eles olham para a planta murcha. Mas por quê? São pessoas que vibram no negativo. Então vamos assim, né, fazer um mundo melhor a partir de nós. Então assim, eu fico muito grato com a presença de vocês. Eu vou ler os comentários depois e vou deixar o nome dos livros no comentário, assim como eu fiz na outra sexta-feira. Combinado? Então, com isso, a gente põe mais fim a esse estudo. Vamos ver o que a gente vai estudar para sexta-feira, né? Eu não tenho problema de falar nesses assuntos que ainda são tabus. Eu não sei tudo, não vou saber, mas a gente traz pelo menos aquilo que a gente já sabe e ainda estimula as pessoas a estudar mais. A Marcilene, por exemplo, a Marcilene lá em Cuiabá trabalha numa casa maravilhosa, em que os espíritos que manifestam lá dá abertura para que a gente converse com eles. Então não vamos ter medo de conversar com o pessoal lá de cima, não. Vamos perguntar, vamos questionar, né? Chega com educação, com respeito e vamos conversar. Eu tive muitas orientações durante o tempo que eu morei em Cuiabá. Combinado, meus irmãos? Fique todos vocês na paz do nosso mestre querido Jesus. Tá, gente? Nosso querido mestre Jesus. Vamos vibrar para ele positivamente, para toda a espiritualidade,
para todos os nossos irmãozinhos que ainda caminham na sombra. E assim a gente põe fim a mais uma live. Gratidão e paz a todos.